As reformas de Josias. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nesta temporada o livro do profeta Jeremias. Estamos descobrindo como o Senhor, em todo o tempo, sempre esteve preocupado em levar o seu povo ao arrependimento e uma nova vida. Estamos começando um novo programa com uma nova dupla. A presença do Manassés Queiroz. Seja bem-vindo, Manassés, ele que é o conselheiro espiritual aqui na Novo Tempo, trabalha na Escola Bíblica atendendo os telespectadores. É um privilégio. Perfeitamente. Privilégio todo meu. É uma satisfação muito grande estar aqui. Uma alegria. E também pastor Arilton. É isso aí, Arilton. Arilton de Oliveira. Pastor Arilton, que é o apresentador do programa Bíblia Fácil e também é o diretor da Escola Bíblica. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho. Seja bem-vindo, Arilton. Fala um pouquinho da Escola Bíblica pra gente. Prazer estar aqui com vocês. A Escola Bíblica é o departamento da Novo Tempo responsável pelo atendimento aos nossos telespectadores no envio de materiais, cursos bíblicos, também respostas a dúvidas bíblicas, e-mails que nós recebemos aqui todos os dias. Então, há um time todo especial ali, com mais de 40 pessoas, para fazer todo esse atendimento. Arilton, você é capixaba, né? Não, eu sou mineiro. Ah, você é mineiro? Sou mineiro. Então não vamos dar um crédito para mim. Um abraço, né, para todos os mineiros, né? Minas Gerais, esse estado maravilhoso. Nasci em Minas, aí eu fui criado em Vitória, né? Eu fui para Vitória com 2 anos de idade e lá eu cresci. Mas eu sou mineiro. Você é mineiro? Sou mineiro. Mas então vamos mandar um abraço para os nossos amigos em Minas e do Espírito Santo. Os capixabas, não podemos esquecer os capixabas. É verdade. Foram bons anos de trabalho no estado do Espírito Santo e lá eu tenho família e muitos amigos. Uma alegria, nós vamos nesse momento suplicar a presença do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar que o nosso guia de estudos, ele sistematiza um tema, um livro da Bíblia, que é o caso que nós estamos estudando nessa temporada, mas ele nos conduz à palavra de Deus. Então vamos suplicar a iluminação ao abrirmos a palavra. Por favor, Manassés, você pode orar para a gente? Ok. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela sua revelação. Amém. Obrigado porque o Senhor nos reúne aqui para conversarmos sobre o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça. Traga-nos o Espírito Santo para se derramar sobre a nossa mente, para iluminar o nosso coração, para enxergarmos as tuas maravilhas e a tua vontade e, finalmente, para colocarmos em prática. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos a revista Princípios. Aqui você encontra uma série de estudos da palavra, onde você vai descobrir que existe uma razão para você viver. De onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Aí está o endereço na sua tela, é só você acessar e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios, que é fornecida e atendida e enviada pela Escola Bíblica, que se preocupa em atender todos os nossos queridos, né, pastor? É verdade. Por dia são mais de 1000 estudos que são enviados para todos os estados brasileiros. Que beleza, que bênção. Eu tenho a certeza que fará uma grande diferença na sua vida e na vida da sua família. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para 3 grandes amigos lá em Vitória, para o Arley, para o Honoraldo e para o Itamar, que acompanham o programa Lições da Bíblia, eles que frequentam a comunidade adventista da Igreja Central de Vitória. Eu tive o prazer de conviver ali durante... Pastorear, né? três belos anos, maravilhosos anos. É verdade. Queridos, nós estamos estudando o livro de Jeremias. Nós vamos retornar um pouquinho, já falamos um pouquinho em algum estudo, logo no início, sobre as reformas feitas. Nós temos uma sucessão de reinos, nós tivemos um estudo sobre os 5 últimos reis. Temos uma sucessão de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas nós vemos Josias quebrando esse ciclo de maldade e fazendo algumas reformas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essas reformas. Nós percebemos aqui a grande expressão de amor que Deus tem para com o ser humano, dando liberdade para escolher.
Porque é essencial que a gente entenda que o livre-arbítrio é um dom de Deus. O ser humano ele foi criado para ser amado por Deus. Sem livre-arbítrio, não há amor. Ninguém pode amar alguém forçado, porque não teve escolha. Mesmo que ele faça uma escolha para o mal. Exato. Então, o livre-arbítrio é o direito que você adquire de Deus, né, de fazer a sua escolha. E Deus ele se submete em ser contemplado ou não. Olha que coisa extraordinária. A mente de Deus é algo impressionante. E dessa forma, ele revela a sua misericórdia, o seu carinho, o seu amor, a sua paciência conosco. Quando Adão e Eva experimentaram o mal, Deus tomou a iniciativa de correr atrás deste casal e de fazer uma proposta linda, extraordinária de redenção. E a gente vê esta redenção, a história dessa redenção, não é, sendo manifestada pela graça em toda a Bíblia. Inclusive, o que nós vamos estudar hoje está encharcado, permeado, carregado de graça. E é algo maravilhoso. O que me chama a atenção é que, independentemente da escolha, essa continua sendo uma expressão de amor. Eu até sublinhei aqui no meu guia de estudos, né? Para sermos livres, nós precisamos ter a oportunidade do bem ou do mal, para expressarmos realmente que amamos. Ainda bem que Deus não é homem, né? Porque se Deus fosse homem, ele seria tremendamente decepcionado e triste, né? Porque nós somos um vai e vem, né? A gente não usa o livre-arbítrio com sabedoria. E Deus, ele é tolerante. De fato, a Bíblia é uma tentativa constante de Deus fazer o homem ver as escolhas certas e aonde isso poderia resultar. Mas o tempo inteiro ele está lidando com pessoas que fazem escolhas erradas e o trabalho dele é tentar restaurar, tentar trazer para perto dele, né? Tentar reavivar a experiência. E isso fica bem claro quando esses reis usaram o seu livre-arbítrio. Eles não só prejudicaram a si mesmos, eles prejudicaram a nação. Quantas pessoas foram prejudicadas por causa dos maus atos desses reis? E eu comparo isso hoje com os nossos governantes. Hoje, quando você tem um governo que não faz as escolhas certas, um político que não faz as escolhas certas, que se apropria de forma indébita daquilo que lhe é devido ou daquilo que está ao seu gerenciamento, quantas pessoas deixam de ser beneficiadas e até sofrem? Então, parece que a história ela fica se repetindo, né? E Deus o tempo inteiro tentando lidar com esse ser humano, tentando ajudá-lo para que ele faça ver. E aí, nessa semana, surge um rei que quer fazer diferente do seu pai, do seu avô. Josias, de fato, é um exemplo para o administrador moderno. É interessante, só queria resgatar, você estava falando, nós condicionamos nossa expressão de amor através da reação que as pessoas têm. Naturalmente, nós somos assim. Se nós somos rejeitados ou de alguma forma maltratados, parece que nós cortamos. A gente assume a mesma postura, né? Exatamente, exatamente. Agora, a atitude de Deus, independente de como é a minha reação, eu continuo amando você e fazendo de tudo para salvar você. Exato. Nós precisamos compreender que o amor ele não está estruturado em sentimentos, porque ele seria completamente vulnerável. O amor é princípio. Em princípio, é algo que não muda, que não se altera. Por isso que o amor jamais acaba. Exatamente. E o amor de Deus não está condicionado ao meu bom ou mau comportamento. Sim. Essa é a maravilha do Evangelho. O Evangelho ensina que Deus ele nos ama não pelas coisas que nós praticamos, Ele nos ama por quem nós somos. Eu comparo muito com o bebê que eu tenho. Hoje meu filho está com 1 ano e 5 meses de idade. E eu fico olhando para ele às vezes e pensando, por que eu amo tanto esse garoto? Ele nunca fez nada para que eu o amasse. Ele não sabe falar ainda, ele nunca fez nada que me beneficiasse. Ele simplesmente existe. Então, depois que a gente se torna pai ou mãe, a gente começa a perceber como que Deus ama. Ele não ama porque você faz as coisas. Ele ama porque você é. Então, Deus nos ama por sermos quem nós somos. E isso é maravilhoso. E é só de fato quando a gente entende esse amor que se expressa no livre-arbítrio, é que a gente tem uma correta visão de Deus. Muito bem colocado. Vamos resgatar um pouquinho os 2 reinados de Manassés
e Amon. Começa por Manassés, né? Por favor, Manassés. Olha, eu tenho um amigo que me ligou, daqui a pouco eu vou revelar o nome dele. Ele me ligou Arilton Oliveira. e disse assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o seu pai estava pensando quando escolheu esse nome para você? Aí eu parei, pensei e disse assim, pastor, meu pai estava pensando em José do Egito, no filho dele, que era uma pessoa boa e tal. Mas o senhor já parou para pensar, o senhor que é um pregador da graça, já parou para pensar que exemplo mais extraordinário da graça e da misericórdia de Deus na vida do rei Manassés? Sabe quem foi? Pastor Alejandro Bulhon. Ele disse, é verdade. Mas a gente tem aqui um contexto aqui em outros programas. Em que situação esses dois reis levaram o povo? E a grande diferença, a atitude de Manassés. O povo de Israel, nós estamos falando aqui de um momento da história onde já havia acontecido a divisão das tribos, né? Você tinha já 10 tribos ao norte, que estavam com capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, em Judá. Finalmente, as 10 tribos do norte, elas vão ser destruídas pelo Império Assírio. Sim. E você vai perceber que essas tribos do sul, elas também em breve vão parar em cativeiro. E o motivo foi a idolatria. Estes reis, eles começaram a querer imitar as nações vizinhas, que tinham ali um instrumento tangível, um objeto tangível, aonde eles podiam se apegar para ser o seu Deus. Não apenas isso, a liturgia desses povos pagãos envolvia também sensualidade, apelava às paixões do ser humano. Então eles achavam aquilo, eles começaram a gostar do estilo de vida que as nações inimigas estavam tendo. E então eles começam a escolher esse caminho. Aos poucos se afastam das orientações divinas e chega a um estágio onde parece que não há mais Deus, porque o povo estava imergido em completa idolatria. Não só isso, eles trouxeram os instrumentos de adoração desse povo idólatra, esses postes ídolos, e até dentro do próprio santuário tornou-se um local para essas idolatrias. Então, quando a gente lê essas histórias, a gente percebe como o povo foi longe de Deus. Mas nada começou desse tamanho, né? Começou com uma pequena semente, um pequeno afastamento, uma mal decisão, tudo lá atrás. E parece que no reinado, principalmente de Manassés e Amon, eles vão potencializar essa rebeldia contra Deus. Aqui em 2 Crônicas 33, tem um resumo, né, desse desastroso reino, que na realidade durou 55 anos. Manassés, ele assumiu com 12 anos de idade, e a gente encontra aqui, no verso 2, fez o que era mal perante o Senhor. E o texto continua, fala sobre abominações e fala sobre coisas terríveis. No verso 3, levantou altares a Baalins, fez postes ídolos, né, prostrou-se diante desses ídolos e os serviu. E no verso 6, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, e ele fez feitiçarias, consultou necromantes, né, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. E no verso 7 também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, algo realmente terrível. Então ele pecou e agiu contra Deus, agiu contra a nação, as pessoas, agiu contra a sua família e agiu contra si mesmo. E hoje nós encontramos pessoas por aí agindo contra Deus, agindo contra as pessoas, agindo contra a família e agindo contra si mesmos, não é? Esta maldade aqui, que é fácil nós olharmos para a vida de Manassés e o condenarmos e ficarmos abismados com tantas obras terríveis, e isso continua, não é, em grande proporção ou até mesmo em pequenas doses, mas continua no coração humano, porque faz parte da natureza humana, carece do poder de Deus, da ação divina. Mas a gente vê uma grande diferença de reação aqui entre Manassés e Amon, né? O pai e o filho. Talvez aqui seja a grande referência
para o telespectador que talvez, e para todos nós que cometemos erros, de alguma forma, até a gente comentou em off, de alguma forma nós cometemos às vezes, né, disseminamos o mal, às vezes uma palavra, a gente não consegue resgatar mais, né? O que foi, uma palavra, uma reação, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, mas a grande apresentação da misericórdia, e como um reage e como o outro reage. Dizem alguns filósofos por aí que o homem ele é o produto do meio. Então, inevitavelmente, ele vai ser o resultado. Então, se ele convive no meio de bandidos, ele vai ser bandido, no meio de pessoas, né, cruéis, mas ele vai ter o mesmo perfil. E se conviver com pessoas boas, ele também vai ser gente boa, não é? Dizem isso por aí, mas, na verdade, nós temos toda a chance, toda a oportunidade de sermos o resultado de uma experiência com Deus. Porque Deus o tempo todo está com os braços abertos e criando e oferecendo oportunidades para que, com liberdade, cada um de nós possamos escolher o caminho a seguir. Não existe determinismo. Não, claro que não. É verdade que nós somos influenciados pelo meio, né? A gente se forma pelo meio, pela família, pela sociedade. Agora, o livre-arbítrio, ele é a resposta de Deus para qualquer situação negativa. Então, mesmo estando vivendo no meio onde, quem sabe, algumas coisas são praticadas que a palavra de Deus a condena, eu tenho o poder de escolha de não participar. E Deus, ele é tão justo que quando ele julgar as pessoas, ele vai ter, de fato, um juízo exato para cada um. Você não pode querer dizer que um jovem que cresceu numa família de classe alta, teve todas as oportunidades de estudo, vai ser julgado por Deus da mesma maneira que aquele rapaz cresceu, quem sabe numa comunidade, numa favela, sem condições algumas, quem sabe apenas com a mãe, sem a ajuda do pai. Deus vai considerar todos os fatores, porque Deus é justo. Agora, independente das circunstâncias que nos rodeiam, o livre-arbítrio é essa demonstração que Deus nos dá, de que nós podemos escolher entre o bem e o mal, não importa onde estejamos, porque a tentação virá de fato para todos, né? Independente do ambiente que a gente cresce. É interessante pensar que não haverá injustiça. Por parte de Deus. Exatamente. Deus olha para cada um, o Manassés, né, as oportunidades, como ele reagiu, o Arilton, o Gilmar, e cada um será julgado justamente. Você quer fazer um comentário? Dá uma seguradinha só para um pouquinho, pode ser? Pode. Pode ser? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e voltaremos já. A palavra de Deus permanece mesmo que as pessoas se esqueçam dela. Josias sabia da importância da palavra de Deus, mas não via o resultado na vida das pessoas de Israel. Por isso, ele deu início a uma reforma. Fazer essa reforma não foi fácil na época de Josias, da mesma forma que não foi fácil no tempo de Lutero, quando ele entrou em situações perigosas com seus ensinos baseados nas Escrituras. A reforma de Josias, de certa maneira, em certa medida, tem seu impacto até hoje, 2.600 anos depois, uma vez que não é possível construir o templo em nenhum outro lugar que não seja no original. A reforma que vem de Deus sempre terá um maior impacto em nossa vida do que reavivamentos sem vida, formais e sem direção. Josias queria que seu povo tivesse uma visão clara das coisas, que pudesse discernir entre o bem e o mal. Nosso livre-arbítrio é a melhor ajuda que temos para andar de acordo com a vontade de Deus. Os ensinamentos bíblicos formam e criam o que pensamos e fazemos. No programa Lições da Bíblia de hoje, você está vendo que nós podemos usar sabiamente o livre-arbítrio. Eu até queria sublinhar a frase que você disse, Arilton. O livre-arbítrio
é o elemento que Deus usa para que... você usou uma... Ele vai confirmar o seu amor com essa dádiva do livre-arbítrio. Exatamente. Né? Onde a gente tem a capacidade de interromper qualquer tendência para o mal, qualquer herança que a gente traga para o mal. Não só de influência externa, como própria herdada e cultivada. Exatamente. Nós fomos para o intervalo com a sua observação. Eu não deixei você falar. Por favor, Manassés. Acontece que o rei Manassés viveu uma profunda experiência com Deus e ele decidiu em mudar o caminho. Ele passou por uma conversão genuína, não é? Só que, na sequência, depois da sua morte, o seu filho Amon assume o reino e Amon não opta em seguir o modelo do seu pai depois de convertido. Ele dá sequência à maldade, reina por 2 anos. Depois a gente vai chegar no filho de Amon, né, Josias. Ele então quebra esse círculo vicioso, ele quebra essa maldição e opta pelos caminhos do Senhor, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Interessante. Já aproveitamos aqui e já vamos adiante. De que forma ele o seu reino foi interrompido? O reino de Amon. Ok. Haviam muitas guerras, né? E há uma instabilidade tremenda. E a Bíblia diz aqui que os próprios habitantes, né, fizeram um conluio ali e mataram Amon. Por isso que o reinado dele foi só por 2 anos, tá certo? E na sequência veio aquela expectativa de mudança, aquela expectativa de uma experiência diferente para Judá, né? Veio então Josias. Eu queria só resgatar e citar o texto, que é 2 Crônicas, capítulo 33 e o verso 23. Mas não se humilhou perante o Senhor, falando a respeito de Amon, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. E o verso 24, conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Eu fiquei pensando, quando esses moradores da terra matam aqueles que haviam matado Amon, esses servos dele, aqui nós podemos tirar pelo menos 2 lições importantes. Primeiro, que esse rei foi tão mau que até os servos que estavam próximos dele tomaram a decisão de assassiná-lo. Ou seja, eles estavam sendo influenciados por essa maldade toda. Então, eles tomaram essa decisão. Agora, o povo estava tão cativo desse sistema de governo, que era a monarquia, que eles não queriam que a monarquia fosse interrompida. Então, eles vão matar esses servos de Amon, que eram assassinos, e vão colocar Josias no lugar. Com 8 anos de idade. Com 8 anos. Ou seja, eles queriam a continuidade da monarquia. Veja, Deus nunca quis uma monarquia. Isso está bem claro no Antigo Testamento. O governo que sempre Deus intencionou para o povo de Israel foi uma teocracia. Na teocracia é Deus quem governa. Mas o povo não, o povo era amigo, né? E era fã das nações vizinhas, do rei. De fato, nós somos assim, nós queremos materializar as coisas. Se não é tangível, se não é palpável, parece que não tem significado. Mas quando eles colocam Josias no trono, eles também não sabiam qual seria o destino da nação de Israel. O natural é que ele seguisse a sequência de Manassés e Amon, seu pai e seu avô. Mas aqui, felizmente, temos uma prova clara de que nós não precisamos ser produto do meio. De que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para beneficiar a nós mesmos, nossa família, como Manassés colocou, a nação, a sociedade. Então, escolhas individuais, elas repercutem como cascatas e vão afetando pessoas e pessoas. Pense, por exemplo, num pai que hoje tem problemas, quem sabe, com o alcoolismo. A família inteira é afetada. Uma pessoa que tem problema com as drogas. Isso tira o sossego da família. Os filhos têm problemas, o casamento é ameaçado. Então, de fato, nós temos que buscar a ajuda de Deus para exercer o livre-arbítrio e fechar a porta para essas influências corruptoras da nossa sociedade. Você está falando, estou pensando aqui
Deus usa atos equivocados e revela que Ele está no controle de todas as coisas. O próprio mal, a conspiração, todo esse processo mostra que Deus está no comando. Às vezes nós temos a sensação de descontrole, que o mundo vive em descontrole. E é bom você tocar nesse ponto, que tem que ficar claro para a gente o seguinte: Deus ele tem duas vontades, né? Deus ele tem uma vontade ativa e uma vontade permissiva. Deus nunca provoca o mal, nunca. O mal sempre será provocado pelo inimigo de nossas almas, que é Satanás, ou por escolhas impensadas, que o próprio ser humano provoca. O mal não tem origem em Deus. Agora, Deus é tão bom que até o mal, que às vezes ele permite acontecer, ele transforma para o bem da própria pessoa ou para o bem da sociedade. Romanos 8, 28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram eleitos segundo o seu propósito, né? Então, uma coisa pode ser ruim, mas nas mãos do Senhor Deus, persistindo neste caminho, o Senhor Deus utilizará aquilo ali para ser bênção, para ser salvação, de algum modo, para gerar coisas boas. Como isso acontece, a gente não tem, é só a capacidade divina de trabalhar. A soberania de Deus, ela é um mistério. Como ela funciona, como ela opera, é um mistério. Nós ficamos olhando para as coisas, para a nossa vida, para as pessoas, para o mundo, para a Bíblia, tentando entender aqui. É um mistério realmente. E quando a gente lê a Bíblia, a gente chega à seguinte conclusão: tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele tem um controle de todas as coisas. E eu quero fazer referência ao texto, o Guia de Estudos citou, o texto de Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aparentemente, não havia solução. O mal vinha e prosperava. Até quando, Senhor? Então a gente vê que Deus usa as atitudes, os erros humanos para revelar que Ele está no controle de todas as coisas. Isso está claro aqui. Interessante que você lendo aí o texto do profeta Abacuque, a gente tem que ressaltar mais uma vez aqui como que a Bíblia é atual, né? Para nós que estamos vendo um contexto da sociedade brasileira, esses versos fazem todo sentido, né? A justiça impera, a violência impera. E o clamor do profeta tem que ser hoje o clamor do povo de Deus. Nós temos que pedir a intervenção divina nos negócios humanos. Poder participar em classe da recapitulação do estudo da lição. Se você não tem a lição, nos procure. Nós vamos providenciar uma lição para você. Mas estude a lição, estude a Bíblia durante todos os dias da semana. Estamos estudando ainda sobre o livro de Jeremias. Vamos continuar estudando semana que vem sobre Jeremias. E vamos estudar ali sobre o jugo que puseram sobre Jeremias, o sofrimento que ele passou, mas continuou firme. Mas eu quero encerrar a escola sabatina desta manhã, relembrando alguns aspectos da vida de Josias. E está lá na lição de quinta-feira. E há uma palavra na lição que está ali salientada. Josias decidiu. O que você tem decidido? Josias decidiu fazer tudo o que fosse possível para alcançar a reforma desejada, a reforma espiritual da nação. Reformou o templo, a parte física, mas reformou espiritualmente a nação. Ele sabia que as consequências, elas viriam. O pecado traz consequências, a lição deixou claro isso. Porém, mesmo assim, ele não desistiu de fazer as reformas. E eu quero salientar mais 3 palavras.
Josias decidiu fazer tudo que estivesse ao alcance para executar as reformas. Renovou a aliança com Deus, eliminou a idolatria e celebrou a Páscoa. Há algumas coisas, quando nós queremos fazer uma reforma em nossa vida, que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Quer ser vencedor? Faça uma aliança com Deus. Elimine o pecado. E ele celebrou a Páscoa. O que ele estava dizendo? Cristo é o meu Salvador. Que nesta manhã você possa pensar sobre as lições da vida de Josias. Coloque Cristo como teu Salvador. E mesmo que tenha errado, e mesmo que tenha que enfrentar as consequências dos teus atos, enfrente-as com Deus, e você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, e que até o próximo sábado você possa estar aqui, fazer planos para estar para mais uma escola. Vamos convidar a irmã Regina para que louve a Deus encerrando a escola sabatina. Que pena. Final de mais uma escola sabatina. Quero convidar você a estar no próximo sábado às 9 horas para nós começarmos e termos mais uma escola sabatina, mais um encontro de estudo da Bíblia. Quero convidar você também agora a se colocar em pé para nós fazermos a oração final
desta parte do programa. Querido Pai, nosso Deus eterno, nosso único Deus e Salvador, honrado, glorificado e exaltado seja o teu nome por todos nós aqui nesta hora. Ao falarmos contigo neste momento, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, para que tu nos uses como usaste na época do povo de Israel, o rei Josias. Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de fazer o que é reto perante o Senhor. Instrui-nos com a iluminação do Espírito Santo, para que possamos ter conhecimento da Tua palavra. E ao sairmos deste lugar, ao nos encontrarmos com pessoas, possamos realmente ser o que Tu desejas que nós sejamos. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Ajude-nos a entendermos a Tua palavra e o Teu desejo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado. Uma felicidade estarmos aqui na casa de Deus nesta manhã. Um bom sábado também aos nossos amigos que nos assistem pela internet. É sempre um prazer tê-los conosco aqui. E, se possível, semana que vem nós os convidamos para que estejam aqui conosco também. Esse sábado nós temos muitos anúncios. E o primeiro, o nosso amigo Elias, ele permaneceu aqui e vai nos ajudar, porque é um anúncio muito especial. Então, por favor, Elias, qual é o nosso anúncio? Há 2 sábados atrás foi lançado o nosso mutirão de Natal. E o pessoal da liderança colocou no boletim informativo, encartado, este papelzinho aqui. E eu gostaria que você preenchesse esse papelzinho e a hora que das ofertas colocassem ali para nós podermos fazer a contabilização das ofertas para a gente poder dar início às atividades que a gente quer. Ok? Nós temos algumas coisas a fazer nesse final de ano e nós precisamos da ajuda de vocês. Certo? Então preencham, por favor, e coloquem nas salvas para a gente poder fazer a contabilização. Muito obrigado. Muito obrigado, Elias. Outros 2 anúncios nós vamos ter agora, através do vídeo, e depois eu continuo com os demais. Iguatemi Saúde apresenta Ser Saudável Está em Alta. Está em alta! Ser saudável está em alta. Estamos aqui caminhando com o grupo do Iguatemi. Esperamos vocês aqui no domingo que vem, 9 horas da manhã. Um abraço. Ser saudável está em alta. Iguatemi Saúde apresenta Ser Saudável Está em Alta. Bom dia, Everton. Hoje tem caminhada? Bom dia, amigos do Iguatemi. Hoje é dia de caminhada, domingo pela manhã, 9 horas. Vamos lá.
Olá, bonitas, tudo bem? Estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Está chegando o nosso último Bonita desse ano de 2015. Dia 29 de novembro, aguardo vocês aqui, convidem suas amigas, não pode faltar, porque depois, só em março, eu já estou até ficando com meu coração apertado. Olha só, dia 29 de novembro, 17h30, estou esperando vocês. Beijo. Algo que eu posso sentir, não posso ver, mas sei que está aqui. Enquanto eu existir. Bom, os irmãos viram então que a nossa igreja ela está se mobilizando então para os eventos do final do ano. As caminhadas elas têm acontecido todos os finais de semana e estendemos o convite. Ainda nós temos as programações especiais de domingo e de quartas-feiras. Temos ali no boletim, vocês podem ter mais informações, mas aos domingos, Família Tudo, e às quartas-feiras a série Pilares, que trata das 28 doutrinas. Já estamos nos encaminhando para a terceira doutrina, então não perca. Você que quer conhecer um pouco mais a respeito das doutrinas da Igreja Adventista, tem sido muito enriquecedor. Nosso próximo anúncio diz respeito a um momento muito importante que vamos ter hoje na nossa igreja. Semana passada nós tivemos, esse final de semana nós teremos novamente, que é após o momento infantil, um culto das crianças, para as crianças lá embaixo. Então, aqueles que tiverem filhos, netos, sobrinhos e quiserem levá-los lá para baixo, o Ministério da Criança está proporcionando esse culto infantil. Ainda falando sobre as crianças, nós temos uma programação muito importante que elas estão realizando. No dia 5/12, na Clínica Esperança, as crianças elas estão promovendo um mutirãozinho. Então, assim como esse mutirão que o Elias anunciou, falando sobre uma família aqui da nossa igreja, que nós vamos arrecadar esses fundos para poder reconstruir a casa, construir uma casa para eles, assim também as crianças elas estão promovendo esse mutirão para ajudar essa clínica chamada Clínica Esperança. No dia 5, o Ministério da Criança, juntamente com as crianças, fará uma visita a essa clínica, ou então para entregar essa arrecadação. Então, irmãos, ajudem esses dois projetos, essa família da nossa igreja que está precisando e também essa Clínica Esperança, porque com certeza a gente tem um pouquinho que a gente possa dar, nem que seja um alimento, alguns reais. Com certeza, se nós nos unirmos, nós vamos alcançar objetivos que a gente não consegue nem imaginar. Ainda, continuando, temos ali um anúncio, ressaltando o anúncio do Bonita, que é o Bonita Itinerante, que a Lores promoveu aqui semana passada, que é no dia 22, amanhã, às 17h30, e também temos uma outra programação muito especial, que é o Coralzinho do Iguatemi está promovendo, amanhã, aqui na Igreja do Iguatemi, às 20 horas, Samuel, o guri que ouviu a voz de Deus. Então, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser essa apresentação. Não percam. Então, amanhã nós não teremos a série Famílias, mas a Família é Tudo, mas teremos essa programação especial das crianças. Irmãos, muito obrigado. Desculpe me alongar aqui nos anúncios, mas é importante, porque esse final de ano nós temos muitas programações e nós queremos que vocês participem de todas elas. Se tiverem mais alguma informação, por favor, nos encaminhem. Nós temos nos organizado para que os anúncios eles sejam todos prontos até quinta-feira, tanto os anúncios aqui da frente quanto os do boletim. Então, se você tiver algum anúncio, encaminha para o Kelvin, encaminha para mim, que nós vamos ter todo um carinho e um cuidado para trazer aqui para a igreja, tá certo? Um feliz sábado. Olá, bom dia. Como presidente da Comissão de Nomeações, eu peço a sua atenção. Nós queremos apresentar agora a primeira leitura do relatório da Comissão de Nomeações. Eu convido o Paulo, que foi o secretário da comissão, para que processe então a leitura. Irmãos,
nos 2 últimos finais de semana, a comissão de nomeações se reuniu para fazer a eleição dos líderes para o próximo ano da Igreja do Iguatemi. A comissão era composta pelos membros da comissão da igreja, são 2 comissões diferentes, portanto, a comissão da igreja e a comissão de nomeações, que engloba, em virtude do voto que a igreja tomou, mais 7 irmãos eleitos aqui em plenário pela própria igreja. A eleição ocorreu da seguinte forma, preciso da minha cola porque são muitos nomes. Para o departamento do Ministério de Adolescentes, Raquel Scalabrin. Asa, Lorane Credidio. Aventureiros, Gisnara Costa de Oliveira. Comunicação, Kelvi Adriano Dias. Conselho de Educação, Gelson Nascimento de Oliveira Filho e Cristiane Rodrigues Leopoldo. Ministério da Criança, Cristiane Rodrigues Leopoldo. Coordenação de Decoração, Romilda Delfim Braz Viegas. Desbravadores, Lilian Credidio Braga. Diaconato, primeiro diácono, Alexander Eclair Trindade Munhoz. Diaconisas, primeira diaconisa, Elita de Souza. Escola Sabatina, Janete Borges Biancini. Evangelismo, coordenador de evangelismo, pastor Ezequiel Gomes. Escola Sabatina dos Jovens, Carla de Oliveira Correia. Ministério dos Idosos, Jairo Busman. Ministério Jovem, Pedro Henrique Sampaio Nunes de Brito Silva. Ministério do Lar e Família, Mário Prestes e Caroline Munitz. Desculpem. Mazumitz. Creio que é isso. É um nome complicado. Liberdade Religiosa, Geise de Sá. Departamento de Mordomia, Charles Alain Maier. Ministério da Mulher, Olga Liliane Magalhães dos Reis. Ministério da Música, Marco Antônio Francisco de Oliveira. Ministério Novo Tempo, Ariadne Carina Lucone Valauer. Departamento de Patrimônio, Gerson Zabel. Ministério Pessoal, Neuza. Portadores de Necessidade Especial, Ministério do Portadores de Necessidade Especial, Márcia Aparecida Ariza. Ministério de Publicações, Cristiano Vasco. Ministério de Recepção, Ângela Pereira. Departamento de Saúde, Alice Bering Dias. Secretaria, Dotiane de Oliveira César. Tesouraria, Gelson Nascimento de Oliveira Filho. Ainda nós temos os cargos de anciãos, diáconos e diaconisas, começando pelos anciãos. Antônio Tossim, Edson Gomes Dias, Elias Mendes dos Reis, Josias de Oliveira Braga, Leandro Dias César, Marcos de Oliveira, Siegfried Arno Valauer, Wagner William de Sá, é o pastor. As diaconisas, nós temos Alice Bem Dias, Ângela da Silva Pereira, Clarice Santana Carvalho, Cristiane Jacinto Tossim Gomes, Dânia Terezinha Martins Brum, Ecaterine Rossos, Elga Maria Fraga Gonçalves Pereira de Souza, Elita de Souza. E um último nome, que foi uma correção, porque estava equivocado ali nos nossos relatórios, é a Aicleide. Cleide. Tem um acento no final. De diaconatos. Desculpem, ainda temos alguns nomes nas diaconisas. Josiane da Veiga Pontes. Josiane da Veiga Pontes. Não é essa, desculpem. É Josiane Marques Martins. Diaconato. Jussara, desculpem, ainda temos mais alguns nomes. Jussara Mitchen, Levi Enéas Raul, Luciane
Beatriz de Fraga Tolksdorf, Margarete, Marta Leotina da Silva, Ocirema, Romilda Delfim Brás Viegas, Rosane Pereira, Simone e Azelma Zen Moraes. Agora sim, diaconato. Alcides Francisco Pereira, Alexander Eclair, Arli Pedroso Oliveira, Célio Brandon, Silmar Tim, Cristiano da Silva Vasco, Éder Ferreira, Gilmar, Jaime de Sá Lisboa, Levi, Luiz Fabiano dos Santos Boeira, Roberto Luiz da Costa Martins, Roberto Silvestre, Mariu Lodeiro e Romildo Garcia Viegas. Então, são 8 anciãos, 20 diaconisas e 15 diáconos. Eu, como secretário da Comissão de Nomeações, proponho à igreja que nós aceitemos esses nomes. Meus irmãos, são muitos nomes e assim nós vamos deixar à disposição da igreja, lá no quadro mural, a lista de oficiais para 2016. Se você tiver alguma observação, por favor, entre em contato comigo ou com um dos anciãos e assim a gente vai poder então ouvir as observações necessárias para que o trabalho seja o melhor possível. Então fica à sua disposição a partir de hoje, no quadro mural da igreja, a lista de oficiais para 2016. No próximo sábado, efetuaremos então a votação desta liderança. Então no final do culto do sábado que vem, temos um encontro aqui para justamente, pela graça de Deus, nomearmos esses novos líderes. Que Deus os abençoe. Sobre a areia do mar e seja pois onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me levará e seja pois aonde for.
que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Por vales ou deserto ou branco,